Boa noite! Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. Volta às aulas. Volta às aulas com segurança para para os professores, para os funcionários das escolas. E hoje a gente está aqui com o Dr. Cecim e Sim, com o Dr. Jaime. Doutor Jaime Moraovski, boa boa noite. Só- noite, Cecim. Dr. Cecim, Jaime, você é um pediatra completo, porque você trata de crianças, ele tem que arrumar a câmera cuida dele. dos pais Ele. Ô, e, Dr. Jaime, oi, arruma a tua câmera, querido. já estamos entendendo ou O não? senhor, agora melhorou, agora sim. Bom, Estava então aparecendo o vamos lá. agora sim. De novo, de novo. Começa tudo de novo. Mas primeiro Vamos deixa eu começar falar, tudo de novo. Não, não, Eu estava tá. cumprimentando você, Cecim, dizendo que você é um pediatra completo, porque você cuida das crianças, Começa de novo. também 0 minutos. cuida dos pais ainda cuida da comunidade, se preocupa com a comunidade que você está fazendo. E tem mais uma coisa, ainda tem uma filha pediatra, dermatopediatra. Aliás, Maíse, para ser dermatologista, você sabe qual é a primeira condição? Ser uma moça bonita, né? Ser uma moça bonita não pode ser dermatologista, mas você já tem essa parte básica e, naturalmente, tem toda a competência para ser uma excelente dermatologista. Doutor Jaime, deixa eu só falar, porque na última live, né, eu fui muito acionado. Você tem que apresentar, nem todo mundo sabe quem é o doutor Jaime, nem todo mundo sabe que o doutor Jaime é o maior pediatra vivo do mundo. Ninguém sabe que o doutor Jaime fez um livro onde todos os pediatras do Brasil dos últimos 40 anos levam para fazer os seus atendimentos no consultório, nos hospitais. Então, doutor Jaime representa toda a pediatria dos últimos 40 anos no Brasil. Ele é o representante, fez um livro maravilhoso que revolucionou a pediatria. É um homem simples e é o maior e o único popstar da pediatria. E eu posso ser testemunha. Eu ando com ele nos congressos e cada 2 passos é uma foto, cada 2 passos é uma história. Então, assim, ó, se eu conheço uma celebridade, eu conheço uma, chama-se Jaime Murawski. Seja bem-vindo, a palavra é sua e o senhor pode começar a falar à vontade. Obrigado, Cecim. Quem conhece o Cecim sabe que ele é exagerado, né? Então, eu tenho que agradecer. Eu realmente me dedico à pediatria há 40 anos, como ele falou, tem um livro muito usado pelos pediatras. Então, essa satisfação eu tenho muito, mas, na verdade, sou um pediatra, continuo sendo um pediatra simples, que cuida com toda a atenção das crianças. E nós estamos numa fase olha, assim, eu não me lembro em toda a minha vida ter passado por isso. A única coisa, talvez, meio parecida com isso, aconteceu há um século atrás, que era a famosa gripe espanhola, né? Mas nós estamos realmente vivendo um período muito difícil e, olha, quando parece que as coisas estão melhorando, elas aliás, o Cecim já faz alguns dias que ele me convidou, então comecei como sempre, a procurar atualizar, só que as coisas foram mudando, e sempre mudando para pior, né, Cecim? E de ontem, anteontem e ontem para hoje, parece que as coisas pioraram mais ainda. Estamos numa fase extremamente difícil. Então, nós vamos começar, se você me dá licença, fazer algumas questões básicas. Primeiro, e já nos referindo ao tema que você tinha me falado, que era a reabertura das escolas na pandemia. Então, a questão básica, a primeira preocupação é o seguinte: as escolas abertas não podem agravar a pandemia? A pandemia já está cada vez pior. Será que as escolas abertas podem agravar a pandemia?
Bom, felizmente nós já temos uma experiência formada, quer dizer, uma experiência feita em países de bom nível, por sinal, que reabriram as suas escolas, já fizeram a verificação e a conclusão, felizmente, é otimista. Não houve agravamento da pandemia. Então, primeira resposta, reabertura de escola não agrava a pandemia. Agora, como nós somos pediatras, assim, a nossa grande preocupação é a criança, né? É lógico que a gente se preocupa com todos, mas o nosso foco é a criança. Então, surge a seguinte dúvida. As crianças pegam Covid? Então, a resposta é, sem dúvida, pegam, né? Mas, curiosamente, talvez até um pouco surpreendentemente, porque nós estamos acostumados com crianças e sabemos que elas são mais sensíveis. Mas, nesses casos, elas pegam menos, quando pegam é menos grave, então, geralmente, é lógico, nada é 100%, mas geralmente a criança pega menos, quando pega, geralmente é menos grave e transmite menos. Então, esse é dentro de tanta coisa ruim, essa é uma das coisas boas. Agora, algumas autoridades estão dizendo, porque nós estamos novamente agora pensando na reabertura das escolas, algumas autoridades dizem, não, só serviços essenciais nessa fase podem permanecer abertos. Só serviços essenciais. Tudo bem, escola é um serviço essencial. Então, nós temos que partir desse princípio. Se os serviços essenciais devem ser abertos, escola é talvez um dos primeiros serviços essenciais. Portanto, as escolas têm que estar abertas. A escola é um serviço essencial. A ONU tem uma frase que até achei um pouquinho sofisticada, que eu li recentemente, que diz assim, fechamento das escolas é a catástrofe de toda a geração. Então, fechamento das escolas é uma catástrofe da nossa geração. Mas, mesmo assim, tem gente importante que insiste. Mas, na dúvida, não é melhor fechar as escolas? Olha, pelo menos mal não faz, né? Então, uma outra versão diz mais ou menos assim, por que se preocupar com as aulas presenciais? Não basta para as crianças as aulas online? A resposta é a seguinte, escolas fechadas prejudicam todas as crianças, porque o aproveitamento escolar, que é o fundamental para as crianças nessa idade, piora para todas as crianças. Todas as crianças. Eu digo que piora também para aquelas crianças que são mais favorecidas, têm mais recursos técnicos, têm companhia em casa durante as aulas online, né? Então, mesmo essas, os estudos têm demonstrado que o aproveitamento dessas crianças está prejudicado. Então, a gente imagina, se essas crianças estão prejudicadas, imagine as crianças pobres que não têm nenhum desses recursos. E que, cá entre nós, algumas delas precisam até da merenda escolar para o seu sustento. Então, falando nas crianças, na escola, é preciso lembrar que a alfabetização é uma atividade que precisa ser presencial. Então, a alfabetização é a base da vida dessas crianças, presente e futura, né? E ela precisa, isso também está demonstrado, para ser realmente de boa qualidade, ela precisa ser presencial. Então, nós estamos falando até agora só da parte do aprendizado, que quando a gente pensa em escola, a gente pensa em aprendizado, lógico, né? Mas escola, na nossa sociedade, na nossa época, não é só isso, não. Para as crianças que não vão à escola, faz falta o convívio social, o contato humano com os professores e com as outras crianças. E isso é importante para a saúde mental.
Então, isso está demonstrado. Não basta a saúde física, isso todos nós sabemos, é preciso ter a saúde mental. E para a criança estar na escola e estar em contato com os professores, com os colegas, é importante para o seu desenvolvimento, quer dizer, para a sua saúde mental. Alguma coisa? Gostaria de dizer alguma coisa, Marisa? Dizer que a gente concorda com o senhor em gênero, número e grau, né? E que eu sempre digo que lugar de criança é na escola, né? Que na escola ele só tem ganho. Em casa, infelizmente, depois daqueles 3 meses de primeira da pandemia, eles têm muito prejuízo, né? E criança gosta de criança, né? E criança se espelha numa criança e criança cresce vendo outra criança, né? Então, essa simbiose, né? E esse sinergismo, criança com criança, é uma coisa muito maravilhosa. E o que mais a gente escuta das mães hoje, né? Nesses últimos tempos, meses, quando retornou às escolas, poxa, o senhor não sabe a alegria do meu filho, a alegria da minha filha. Eu estava numa consulta há umas 2 semanas, e a criança triste, brigando no consultório, irritada, e a mãe dizendo... Aí a mãe disse que não devia ir para a escola. Eu convenci ela, com esses argumentos que o senhor deu, para que ela devia levar a criança à escola. Então eu vou levar. Olha, foi instantâneo. O comportamento daquela criança, assim, mudou da água para o vinho. Essa criança ficou doce, ficou maravilhosa, ficou feliz. Então, os pais precisam entender que as crianças precisam brincar com as crianças. Criança precisa ir para a escola. Em todos os níveis teremos lucros, mais em alguns e menos em outros. Claro que quanto mais desfavorecida for a família, mais essa criança precisa ir para a escola, certo? Jaime, Pois não. eu queria só acrescentar uma coisa, o senhor falou super bem de todos os aspectos, que muita gente fala, vocês estão falando de aula presencial no pior momento da pandemia, mas é porque nós estamos baseados em estudos de mais de 20 países, né? Inclusive no nosso país, São Paulo já fez um estudo, e mesmo no pior momento da pandemia, a criança, a chance dela se contaminar é 30 vezes menor dentro da escola do que fora dela. Isso falando num local seguro, né? Protocolo que não é caro, que deveria ser aplicado, né? Com máscara, distanciamento, lavagem das mãos, álcool gel, né? Então, por isso que a gente está falando de um serviço essencial mesmo no pior momento de pandemia. Muito bom, Marice. Exatamente. Você usou 2 verbos uma hora. Gostar, a criança gosta de escola, gosta de criança. Depois, na continuação, você falou criança. Não sei se foi você ou foi você sim. Precisa, acho que foi você sim. Precisa de criança. Então, criança gosta, mas também precisa de criança. Isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, mais ou menos resumindo o que nós todos aqui falamos, podia dizer algumas coisas para pôr um pouquinho em ordem. Primeiro, a volta às aulas na nossa sociedade é um direito das crianças e uma necessidade dos pais. Segundo, as escolas só podem reabrir de acordo com os dados epidemiológicos. Então, na fase amarela, sem dúvida, as escolas devem reabrir. A pequena dúvida surge na fase vermelha, que, aliás, acho que é exatamente o que nós estamos agora. Mas é interessante, em relação às escolas, mesmo na fase vermelha, se tomar todos os cuidados, aliás, você já disse, eu falei de leve, mas você já disse com mais alguns dados, então, mesmo na fase vermelha, ainda as crianças podem voltar para a escola. Agora, terceiro, é lógico, as escolas devem reabrir com segurança. Aquilo que você já disse de leve, que, aliás, é interessante, todo mundo já sabe, né? Porque não é nada excepcional. E existem, para quem quiser com mais rigor, existem instruções expressas da Unicef, olha, bem recente, 24 de julho de 2020, mas o que ela fala são esses cuidados
que nós já conhecemos. E uma coisa interessante, a preocupação, né, Marise? A preocupação que a gente tinha, será que as crianças vão tomar os cuidados? Olha, a vida é curiosa, né? As crianças são inteligentes. É que às vezes elas levam a gente no bico, né? Mas então, olha como as crianças aprenderam a se cuidar rapidamente. Então, isso é uma lição para todos nós. Quando existe uma coisa que é realmente importante e a gente leva a sério, as crianças logo adotam, de modo que elas podem ir para a escola. É lógico, com aqueles cuidados. Não vai encher a classe de crianças, divide, né? Uma parte vai para a classe, outra parte faz a instrução em casa. Então, esse sistema híbrido é muito importante, né? Aliás, tem uma coisa, a vida, como eu disse, eu brinco, a vida e o futebol são cheios de surpresas, né? E às vezes ensinam a gente. Então, muitas coisas que a pandemia obrigou a fazer agora, de repente, opa, isso é bom como na escola. Então, a criança pode fazer uma boa parte do estudo em casa, não sempre em casa, por causa daquilo que nós dissemos, inclusive necessidade de companhia, tudo, né? Mas pode fazer uma boa parte em casa. Isso economiza tempo, economiza dinheiro na condução. Lógico, não vai ser exatamente assim. Mas uma parte do que nós aprendemos pode ficar, aliás, eu acredito, para sempre, né? Então... Jaime, deixa eu só fazer um reforço aqui, ó. Ó, é impressionante, eu acho que você deve viver como eu, assim, o consultório, né? A disciplina que as crianças têm da máscara, né? Elas entram com a máscara, elas ficam com a máscara, elas só tiram a máscara se você mandar, independente da idade. Elas foram as que mais assimilaram máscara, lavar as mãos, álcool gel. É impressionante como as crianças assimilaram bem. E há pouco a Lucena, que é a diretora do CRIARC, colocou dizendo assim, que além delas usarem bem a máscara, elas cobram dos adultos o uso adequado da máscara. Então, além delas fazerem bem feito o trabalho delas, ainda elas cobram dos adultos se não estiverem fazendo, porque elas realmente incorporaram a pandemia com muito mais intensidade, com muito mais interiorização do que o adulto, porque para eles foi mais fácil, porque a criança está em desenvolvimento, então para nós é mais difícil, né? Mas então assim, ó, incorporar esses novos hábitos às crianças não tem problema. E a outra coisa, a gente tem muitas mães ali, muitas professoras falando em vacinação, tal, que eu acredito que todos nós merecemos ser vacinados, né? Todos nós temos o direito de ser vacinados. Mas a gente passou um ano praticamente trabalhando sem vacina, né? O senhor trabalhou, eu trabalhei, a Marisa trabalhou, entendeu? Porque nós precisamos cuidar das crianças, entendeu? Você imagina se os pediatras todos fossem para casa e não fossem atender. Se os médicos fossem para casa, entendeu? O que aconteceria? Então, assim, eu acho que essa mesma disposição, essa mesma doação, também tem que vir dos professores. Lógico que o professor que tem risco, que tem comorbidade, assim como nós médicos, tem que ficar em casa e tomar cuidado. Mas os outros vão para a escola. O que eu vejo nesses últimos meses na clínica, né? A maioria das mães que estão em nossos casais, mais de 80% já tiveram Covid. E qual é a história? A história é sempre a mesma, né? Ó, ou é o meu marido que trouxe porque trabalha fora, ou eu trouxe porque trabalha fora, e aí nós pegamos e o nosso filho, ou a gente não sabe se pegou, ou ele teve um quadro muito leve, muito mais suave do que um resfriado forte, do que uma amidalite, do que uma otite, do que uma bronquiolite. Então, se nós pegarmos do que uma estomatite, as doenças das crianças, o Covid, em 99,9%, é um resfriado comum. Mas, em todos os casos, eu não vi um caso até agora que a mãe disse, não, doutor, esse é meu filho que trouxe. Não. Sempre os pais trouxeram e sempre contaminaram seus filhos. Então, os filhos, as crianças, são duplamente vítimas, né? Vítimas porque pegam dos seus pais que não se cuidam, porque não conseguem se cuidar,
e vítimas porque não têm a oportunidade e o direito de frequentar a escola depois de ter ficado 10 meses em casa. E é importante a gente lembrar que agora é o que sempre deveria ser feito, que criança doente fique em casa, né? A gente não está dizendo em colocar risco ninguém da escola, nem os amigos, nem os professores, porque mesmo uma coriza, a criança, né, o nariz escorrendo, o que se orienta é que a criança vá para casa e melhore ou faça o teste, né? E volte para a escola, porque é só assim que a gente vai controlar a pandemia, né? A disseminação dentro da escola. Por isso o risco, por essas e outras coisas, que o risco da escola é 30 vezes menor do que na comunidade, né? Olha, Marisa, a gente já sabia, né, como pediatras, mas tem coisa que ainda nos impressiona, porque nós aprendemos mais ainda, né? As crianças, no começo, não queriam usar máscara, né? Depois, aceitaram. Depois que você disse, hoje levam com mais seriedade e ainda dão bronca nos pais que não fazem direito, né? Olha que coisa, né? Como as crianças são e como a nossa responsabilidade de fazer com que elas aprendam, porque elas aprendem. Então, nós é que devemos saber ensinar, né? Tanto os médicos como os pais das crianças, e realmente isso revelou uma coisa que a gente não já sabia um pouco, mas agora teve muito mais certeza, essa capacidade de aprendizado e de levar a sério das crianças, né? Como você disse, as crianças levam a sério atualmente a máscara e dão bronca nos adultos que não fazem as coisas direito, inclusive seus pais, né? Doutor Jaime, uma pergunta que várias mães fizeram é se a asma é um fator de risco para o Covid, se as crianças que têm história de asma devem ficar em casa. Olha, asma é um fator de risco para todos, né? Para todas as pessoas. Obesidade é um fator de risco, né? Asma é um fator de risco. Agora, a não ser que a criança seja uma asmática severa, né? Mas se for uma criança que tem crises de asma só, eu acho que isso não justifica ela ficar em casa. Naturalmente, saber que os pais já conhecem os sintomas, deve conversar com o médico, começar o tratamento bem precocemente, né, nos casos, mas só o fato dela ser uma asmática leve, comum, que tem uma crise de vez em quando, geralmente em época do outono, né, tem época certa para ter, então não é uma indicação para não ir à escola. Se for uma asma muito severa, a coisa é outra, mas isso não existe, né? Mas não é o comum, né? Engraçado, o que eu digo, assim, quase assim, na base de tudo que nós conversamos, é não apressar a volta das crianças à escola. Quer dizer, não vamos ser afobados, né? Mas também não postergar. Não vamos ser comodistas. Vamos deixar para depois. Não. Vamos levar a coisa séria, aquilo que nós conversamos aqui. Então, as crianças podem ir para a escola com todos os cuidados, já sabendo, como nós conversamos, que as crianças não, felizmente, até de uma maneira surpreendentemente, não são o grupo de risco maior, mas também quando a criança vai para a escola, tem que continuar tomando cuidado. Aliás, o mesmo cuidado que toma em outras circunstâncias. E, bom, é possível, por exemplo, em fases como essa, que estamos numa das piores, que a escola tem que fechar durante algum tempo. Isso é um fracasso do que nós estamos falando? Não, de maneira nenhuma. Se precisar fechar durante umas 2 semanas, tudo bem, depois volta ao início. Nós estamos nessa fase, numa fase que nós nunca passamos, que estamos ganhando experiência, temos que ter cuidado, temos que ter bom senso e seguir as coisas e seguir a vida em frente para que, inclusive, as crianças não sejam muito prejudicadas. Por isso, eu também costumo dizer que cautela, sim, paranoia, não, né? Quer dizer, a gente tem que ter cautela, mas com atenção, com cuidado, com lógica, não com medo
patológico, né? Então, cautela sim, paranoia não. Agora, nós falamos pouco, já falei leve, né? Mas nossa grande esperança é vacina, né? Vacina, eu costumo dizer também que o primeiro passo é o mais difícil de todos. Quando você começa um caminho, o primeiro passo é sair do nada, né? Geralmente, em tudo que você faz, é criar alguma coisa do nada. Quando você já deu o primeiro passo, aí, mais devagar, o mais rapidamente, você vai em frente. Então, felizmente, na vacina, nós já demos o primeiro passo. A vacina não é ideal? Bom, o que é ideal nessa vida? Né? Ideal não existe, né? Então, mas já temos vacinas de boa qualidade. Então, uma coisa que decepciona um pouquinho é que o primeiro passo já foi dado, mas os outros passos são um pouquinho lentos, né? Mais lentos do que a gente gostaria. Mas é preciso saber que o primeiro passo foi dado. Então, agora depende de todos, da ajuda de todos, a colaboração de todos, para que a gente apresse os passos seguintes. Porque não tem dúvida, a vacina é solução para agora e solução para o futuro. Mas uma coisa também importante, hein? Precisa avisar, porque existe aquilo, já tomei vacina, tudo bem? Não disse, essa vacina ainda não é perfeita. Aliás, nenhuma vacina é perfeita, né? Mas, então, mesmo tomando a vacina, não descuidar. Quer dizer, os cuidados, todos conhecidos, você falou alguma coisa a esse respeito, tem que continuar. Mas, realmente, o que temos, nossa grande esperança, e esperança realista, é que a vacina seja realmente distribuída para o grande ou toda a população. Ô, Jaime, deixa eu colocar o assunto aqui. Então, assim, a gente está falando de vacina, mas nós estamos falando de vacina para nós adultos, certo? Quer dizer, as crianças não vão receber essa vacina, pelo menos não tem estudo, agora que está começando isso. Então, provavelmente, até um ano não teremos vacina para as crianças. Vamos ter para os professores logo, mas o que aconteceu? As crianças ficaram quase um ano em casa, né, sem sair, e eu tenho insistido muito no seguinte, que as crianças, quando voltam para a escola, elas teriam que fazer pelo menos 3 coisas, né? Primeiro, visitar o seu pediatra para fazer a sua consulta, porque o que alterou naquela pandemia, o que modificou fisicamente, o que modificou psicologicamente, o que modificou emocionalmente, para poder identificar e tratar, e o que identificou bioquimicamente, né? Então, em questão de ter anemia, de ter deficiência de vitamina D, de zinco, de B12, de vitamina C, que agora a gente tem medido, e é impressionante como os valores das crianças, de uma parte significativa, é muito grande, entendeu? Assim como do zinco, quando você faz o zinco eritrocitário e não o zinco sérico, tá? A vitamina D, mesmo tomando nessas doses chamadas ideais, eu acho que nós temos que urgentemente começar a mudar o nosso conceito da vitamina D, e a gente tem que dar muito mais do que a gente está dando para poder ter um nível melhor. E, finalmente, né, atualizar e colocar o calendário de vacinação em dia, né? Então, assim, eu acho que isso seria um pré-requisito para a criança voltar para a escola. Então, todas as escolas deveriam sugerir que os pais fizessem uma consulta, fizessem os exames, colocassem sua carteira de saúde em dia lá no posto de saúde, e aí então viesse para a escola protegida, né? Uma criança rígida, e com isso a chance dela ficar doente vai ser muito menor. E a chance dela contaminar outra criança vai ser muito menor. Porque o que é que a gente viveu até 2019? As escolas sendo um grande celeiro de crianças saudáveis misturadas com crianças doentes. E a gente tinha
semana a semana, criança no pediatra porque estava doente. Então, se os pais não lembram, faz um ano, né? As crianças não saíram do consultório. Se os pais não lembram, 2019 foi o recorde em toda a minha existência de crianças com bronquiolite, crianças que precisavam ser internadas com gravidade com bronquiolite. 2020 não teve. De mais de 1.000 casos da clínica, nós tivemos 3 casos em 2020. E agora, infelizmente, a bronquiolite está voltando com tudo, entendeu? Muitos casos graves, em pleno verão. Então, por isso que eu insisto que você que é mãe, vá fazer esse screening antes, né? Consulta com o pediatra, exame e colocar a carteira de saúde em dia. Porque com os protocolos das escolas, que não pode mais uma criança doente para a escola, a chance de seu filho ficar doente, em relação ao que ele ficaria em 2019, reduziu 90%. Então, eu acho que isso é o nosso grande desafio. Convencer os pais, convencer as escolas de que elas têm que receber as crianças com o mínimo de qualidade de saúde física e mental e com a sua carteira de saúde em dia. Olha, você pegou uma coisa muito, muito importante e é muito interessante, né? Porque agora nós temos uma oportunidade de reviver coisas que eram importantes e que tinham caído, né, meio em desuso. Por exemplo, você falou bem, visita ao pediatra. É tão importante para o futuro da criança a visita periódica ao pediatra. O que acontecia algum tempo atrás? Ele está bem, para que eu vou levar no pediatra? Quando ele fica doente, leva no pronto-socorro. Agora não pode levar no pronto-socorro, agora tem medo de levar no pronto-socorro. Olha como as coisas são, né? Então, agora lembra que deve consultar o pediatra. Fazer consulta, inclusive, às vezes, até nem precisa consulta presencial, né? Então, esse é um ponto básico, a volta ao pediatra. O segundo, você falou muito bem, as vacinas. Porque quando a gente fica falando de vacina contra coronavírus, tem que lembrar as outras vacinas. Sarampo era a terceira causa de morte das crianças brasileiras até 1 ano de idade. Essa nova geração, quem viu o sarampo? Ninguém. O sarampo desapareceu? Desapareceu coisa nenhuma. O sarampo está aí. Aliás, já tivemos uma época assim que houve uma leve relaxamento em relação à vacina e o sarampo reapareceu. Então, o sarampo não desapareceu, não. Ele está controlado pela vacina. Então, agora que a gente fala tanto em vacina de coronavírus, então temos que lembrar as outras vacinas importantíssimas. Tétano. Você viu, você é jovem, você viu casos de tétano? Que coisa um caso, que coisa horrorosa. Horrível, né? Quando não morria, eu me lembro, quando eu ainda era interno lá no Hospital das Clínicas, entrava geralmente adulto, né, com tétano. Então a família vinha visitar e vinham falar comigo. Eu era interno, mas como é que ele está? Eu dizia, olha, tétano é uma doença grave, tudo, mas felizmente parece que ele está bem. No dia seguinte morria. Nunca mais falei isso, viu? Vou mostrar como uma simples vacina, uma injeçãozinha simples, barata até, né? Acabou com essa coisa tão grave. Mas, então, é preciso lembrar. E você sempre falou muito, muito bem. Aproveitar essa ocasião para dizer, não é só essa vacina, não. Tem que ter as outras vacinas em dia. Isso vai melhorar a qualidade de vida dele. E quanto às... Fala. Ô, Jaime, deixa nosso querido amigo, irmão, doutor Itamar. Um abraço para o doutor Itamar, nosso querido amigo. Ele está aqui pedindo para nós respondermos uma pergunta sobre a redução da Covid-19 pós-vacina tríplice viral. Qual seria o mecanismo? Desculpe, não entendi bem a pergunta. Repete, por favor. Ele pode assim, comentem sobre a redução de Covid-19 pós-tríplice viral. Qual seria o mecanismo? Não sei se já me sabe disso tudo. Olha, bom, em primeiro lugar, Itamar é um colega nosso do Nordeste, de alto nível e uma pessoa maravilhosa. Olha, Itamar, vamos... Eu sempre fico com um pouco com o pé atrás.
existe alguma prova que realmente a vacina tríplice viral diminui o coronavírus, ou é uma simples impressão? Talvez, aliás, tudo na medicina começa, o médico tem uma impressão, depois ele vai verificar se isso é verdade e vai comprovar. Na minha opinião, o que detesto o pediatra que diz, doutor, na minha opinião, ou na minha experiência, como dizer, na minha experiência. Não, mas aqui talvez tenha sido observado, mas não existe nenhuma prova, hein? Não existe nenhuma prova. Então, Ô, Jaime, deixa eu só... Ô, Jaime, fala. Ô, Jaime, deixa eu te interromper. Talvez é porque não tenha chegado a São Paulo ainda. Então, eu vou te contar o que acontece aqui em Florianópolis, tá? Fala. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela está fazendo um trabalho com a tríplice, fazendo um trabalho científico duplo cego, tá? Randomizado, onde eles pegaram 460 profissionais de saúde, com apoio da Fiocruz, Manguinhos, tá? E fizeram essa vacina nas pessoas entre 19 e 60 anos. Tá? Então, o primeiro resultado saiu há um mês atrás. Qual foi o resultado? O resultado praticamente igual ao da corona. Então, assim, os pacientes que tomaram a triviral tiveram menos sintomas, 54% menos sintomas e menos caso grave dos que tomaram placebo. Certo? Então, assim, internaram menos e tiveram menos caso grave do que o placebo. O estudo foi. E agora, ontem, saiu a segunda fase do tratamento, da pesquisa. 75%, quando computaram mais dados, tem essa situação. Então, a maioria deles que pegou do grupo de vacinados eram assintomáticos ou com sintomas leves, enquanto que o grupo placebo teve casos graves e casos com internação. Então, o que é que está se concluindo? Que a vacina triviral, por ser o sarampo também um SARS, né, ele produz um sistema heterólogo, né, de proteção e faz uma proteção cruzada com o coronavírus, uma proteção cruzada. Então, isso é trabalho científico, tá? Então o que acontece? Florianópolis, então, estava já desde janeiro uma demanda maior por vacina de triviral. Quando tinha 54%, agora se anunciou há 2 dias 75%. Tá? Então, um grupo feito com profissionais de saúde, entendeu? Todos os protocolos internacionais, né? Na Universidade Federal, no Hospital Universitário, com o apoio do Manguinhos, de Fiocruz, todo mundo do trabalho, Secretaria do Estado, Secretaria do Município, e o resultado é esse. E com isso, todo mundo quer tomar vacina. Então, assim, as poucas vacinas que existiam nas clínicas do Estado foram todas consumidas. E agora, pulverizou de ontem para hoje para o Brasil todo. E também tem uma demanda muito grande. E olha, eu vou te contar um testemunho de hoje de manhã. Eu estou chegando na clínica de manhã cedo, né? Eu estou chegando, está saindo uma moça, né? Eu cumprimento, todo mundo sai da clínica, tipo assim, bom dia, senhora, tudo bem? Você viu? O que você foi bem atendido? Não, o que você veio fazer? Eu vim fazer a vacina da triviral. Porque eu tenho tiroidite de Hashimoto e tal. E também, mas qual é a sua profissão? Né? Achei até que era médica, né? Estava bem elegante, vestida e tal, achei que era até uma médica. Aí ela falou assim, não, eu sou professora, e eu queria contar para o senhor o seguinte, que até ontem eu não dormia bem, entendesse? Essa história do pânico que acompanha. E é impressionante, a hora que eu recebi a vacina, o meu corpo e minha cabeça acalmaram. E eu tenho certeza que a partir de hoje eu vou passar a dormir bem. Então a gente tem feito um movimento muito grande para que, até que a vacina chegue nos grupos que não podem tomar vacina ainda, entendeu? Que são abaixo de 60 anos, principalmente professores que estão sofrendo muito emocionalmente, que não querem voltar porque tem medo. Então, que tomem essa um trabalho científico que não está concluído. Mas se nós pensarmos em não estar concluído, nenhuma vacina está concluída. Estão todas na fase 3 e todas sendo usadas. Então, se nós formos comparar
a tríplice viral. Com a corona, então a corona tem que tomar uma dose, 21 dias depois da segunda dose, e mais 15 dias para fazer. Então, são praticamente 40 dias para você ter 50,4. Essa vacina, em uma semana ou 2 semanas, vai te dar 75%. Então, assim, emergencialmente, é uma vacina que está disponível, gratuita, no posto, praticamente sem efeito colateral nenhum. Tá? Para a professora também é boa, porque é sarampo, rubéola e cachumba, e nós sabíamos que a rubéola atormentou a nós nos anos 2000, né, com muitos casos de rubéola congênita em bebê, e a partir do momento que se cobrou que todas as moças que entrassem na universidade fossem obrigadas a apresentar a carteirinha com a vacina da rubéola, praticamente não temos mais rubéola. Então a vacina vai ajudar essas professoras, que a maioria estão em estado fértil, se for ganhar o bebê tão protegida, vai dar uma condição psicológica e física muito melhor para elas, até que a vacina chegue. Já que a vacina está ainda em 78, então pode ser vacinada, e daqui a 3, 4 semanas nós vamos ver o resultado, com certeza, entendeu? Então, não haverá prejuízo para ninguém, não haverá prejuízo para quem tomar vacina, não haverá vestido porque o governo não precisa comprar, porque essas vacinas estão no posto, e a gente sabe que tem muita vacina de sarampo que não foi feita nas crianças durante a pandemia. Então, eu estou falando isso para o senhor porque tem muitas mães aqui, muitos grupos de pessoas colocando perguntando sobre a história da triviral. Então, ela não é uma vacina para o Covid. Ela é uma vacina que tem demonstrado, no trabalho científico até agora, uma proteção semelhante à vacina do corona, por um tempo limitado, de 60 dias, que praticamente é um tempo que vai levar para que esses grupos possam ser vacinados. Já a minha palavra. Só lembrando que as pessoas estão perguntando se é para vacinar as crianças, mas as crianças já seguem o seu calendário, né? E o estudo foi feito com adultos, né? A partir de 18 anos. Mas as crianças, mesmo que depois de 2 anos, 3 anos, se elas quiserem fazer a triviral, pode fazer. Não tem nenhum prejuízo. Ela só vai ajudar. Olha, Cecim, você sabe, nossa, talvez diferença de idade, né? Você acredita mais do que eu sou um pouco mais incrédulo, né? Talvez isso também se baseie na minha experiência. Quando, numa época, você acha que não tinha nascido ainda, a Marícia, então, nem pensar, eu tratava, e aliás, foi assim que eu comecei minha carreira científica, né? Eu comecei a tratar diarreia infecciosa. A bactéria chamava Escherichia coli enteropatogênica. Então, eu queria descobrir qual era o antibiótico que ia matar essas bactérias. Matando a bactéria, eu ia acabar com a diarreia, que era a primeira causa de morte das crianças brasileiras até 1 ano de idade. Aí eu ia diminuir a mortalidade infantil, quem sabe eu ganhei o prêmio Nobel. Os primeiros trabalhos feitos de altíssimo nível científico, com todo o rigor, parecia que o antibiótico era bom. Parecia. Então, eu continuei mudando o antibiótico e tal, até chegar no caso número 1000, que era meu objetivo. Quando chegou no caso 1000, eu abri tudo, fiz análise estatística, antibiótico não servia para nada. Então, olha, não quero dizer, para aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Graças a Deus que a gente talvez tenha, né? Quem seja, até inspiração divina, né? Um outro caminho. Mas, olha, não é para acreditar ainda. Não é para acreditar. Não vamos exagerar. Assim, vamos tomar essa vacina, todo mundo quer tomar. É bom, né? É bom. Sarampo, sarampo, catapora e cachumba, né? Então. Não, é sarampo, rubéola e cachumba. Desculpa. Sarampo, rubéola e cachumba. E tem catapora na quadra, tem razão. Sarampo, na quadra, rubéola isso. e cachumba. Então, ótimo, né? Protege contra isso, mulher proteger contra a rubéola é muito bom. Então, mas olha, é um caminho. Eu vou ser um pouco otimista.
ser um pouco entusiasmado. É bom, o jovem tem que ser entusiasmado. Mas eu sou um pouco mais o pé atrás. Não que eu não vou dizer não acredito, nada, também seria um absurdo, mas eu espero melhores resultados. Eu ainda não... É um caminho, vamos pedir a Deus que esse caminho seja bom, né? Aliás, tem uma frase boa que eu gosto, diz que Deus faz a parte dele depois que a gente faz a da gente. Então, vamos fazer a nossa parte, fazer pesquisas com todo cuidado, com todo rigor, um número bom de casos, porque eu tenho visto trabalhos, fez em 36 casos. Faça-me um favor, né? Então, é um caminho? Pode ser que seja, mas calma, hein? Assim, ainda não dá para dizer. Quem sabe, vamos torcer, vamos até rezar para que esse caminho dê certo. Seria muito, muito bom. Mas não dá para dizer ainda. Não vamos espalhar falsas esperanças por hora. Não, Jaime, eu não estou espalhando falsa esperança. Não é. Isso não está saindo da minha boca. Isso está saindo de um trabalho feito, né, com todos os cuidados, randomizado, tudo bem certinho, certo? E aí, assim, eu pergunto assim, se temos um trabalho que está sendo feito com resultados semelhantes da vacina, que a vacina também não se fazia antes da fase 5, nós fazia na fase 3, certo? Por quê? Porque tu precisava imunizar. Não temos vacina suficiente para toda a população, certo? Aí temos um trabalho mostrando uma eficácia, tá? Temos a vacina desgraça no posto, que não vai fazer nenhum mal. A da corona ninguém sabe. Essa ninguém sabe que não vai fazer nenhum mal. Por que não fazer? O máximo que a gente vai ter é uma proteção para rubéola, para sarampo, vamos evitar uma epidemia. Então, o que mais a gente queria é que as crianças se vacinassem para sarampo, e agora criamos uma motivação. Então, às vezes, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, de repente, esse trabalho trouxe o quê? Principalmente um estímulo para a mãe, uma motivação para suas mães vacinarem seus filhos contra sarampo, que estava havendo um descaso muito grande, e também elas se vacinarem. Então, nada vai mudar. Daqui a um mês, a única coisa que nós vamos saber é se realmente muita gente foi salva, ou evitou que se fosse para o hospital, ou que nada mudou. Agora, o que a gente não pode pecar é por omissão numa guerra dessa, onde nós não temos nenhum lugar, nenhum hospital para ser atendido, não temos leite nem hospital no Brasil todo. Então, assim, eu acredito que é uma arma que deve ser usada nessa situação específica, nesse momento específico, uma população que não vai ter acesso à vacina nesse momento, nem nos próximos 2 meses. Então, é como se nós estivéssemos ampliando o número de vacinados por outra forma e tentando proteger, tentando voltar para que os hospitais não tenham tanta internação e que a gente possa voltar com o sistema de saúde um pouco mais suave, né, e um pouco mais humanizado do que está hoje. Olha, volto a dizer, estimular essas vacinas, ótimo. Quem não tomou, olha que bom. É mais um estímulo para tomar. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Tem alguns dados que mostram, como você falou, essa possibilidade. Mas não dá ainda, não tem nenhum lugar importante que já concorda que essa vacina protege. Então, tudo bem. Vamos torcer para que ela realmente proteja, mas toma um pouquinho mais de cuidado. Senão, a turma vai tomar essa vacina e pensa que não precisa mais tomar cuidado contra a coronavírus. Não, Jaime, então, nós não estamos lembre-se que precisa, os cuidados vão continuar. Tome essa vacina para evitar as outras doenças. Quem sabe, Deus, eu vou falar para o senhor o seguinte, mas não há provas ainda. Se esse trabalho fosse feito em Israel, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, o mundo todo hoje estaria fazendo a triviral. Como foi feito em Florianópolis, na universidade, aí todo mundo quer, entendeu? Eu acho que é isso. Quando Israel fez um spray lá, que não sei o que, você acredita também? Mas eu acho que a gente tem que acreditar num trabalho científico e tem que dar valor numa época em que a gente está sem nenhuma arma para combater o adversário. Entendeu? Então, é a única que nós temos hoje para esse pessoal que está fora da vacina. Além dos cuidados todos, nós estamos dando uma chance para esse pessoal se vacinar e, de repente, não ter uma doença grave, não internar.
se não der certo, não vão perder nada. Pelo contrário, vão manter esse pessoal vacinado e, por tabela, vamos imunizar as crianças também, proteger e evitar que nós tenhamos uma epidemia de sarampo que estava muito desenhada. E que talvez essa vacina vai tirar isso. Então, assim, nós não podemos tirar essa chance de um trabalho feito sério, com Manguinhos, com Fiocruz, com randomizado, bonitinho, 460% de saúde, feito em Florianópolis, maravilhoso. E olha, nós vamos fazer uma live daqui a 2 meses para saber o resultado dessa história. E eu espero que nós dois estejamos certos, que tenha dado muito certo, que a gente tenha salvado muitas vidas e muitas internações. E que a gente não tenha mais, definitivamente, nenhuma epidemia de sarampo. Isso não tem dúvida. Sarampo é horrível, matou tantas crianças brasileiras e hoje existe uma vacina eficiente e fácil. Bom, quanto ao resto, olha, vamos falar. Existem indícios, não são definitivos ainda, precisa completar essas pesquisas, um número bom de casos, um acompanhamento, e vamos torcer todos para que realmente ela seja eficiente. Mas não exagera no seu entusiasmo, Ceci. Eu tenho uma pergunta mais light, vamos mudar o assunto. Doutor Jaime, chega uma mãe no consultório, a criança tem 2 anos, e aí ela pergunta, doutor, já devo levar na escola com essa pandemia? Com que idade eu devo começar a escola? Olha, eu diria a ela, o melhor é esperar até os 3 anos. Agora, se realmente, às vezes nós temos que ver as condições dela, né? Se realmente para ela é absolutamente necessário, então que vá tomando todos os cuidados que a gente já falou aqui. Mas a entrada na escola, o melhor é aos 3 anos, né? Se tem 2, pode esperar um pouquinho, a não ser que a mãe realmente não tenha condições, você não pode exigir dela, né? E um assunto que é sobre a idade do uso da máscara. Não sei se o senhor viu que tem, né, algumas coisas controversas, assim. Então, claro, quanto menor a criança, é mais dificuldade, né? Crianças de 2, 3 anos. E a gente viu que a ONU colocou a máscara a partir dos 6 anos, né? Baseado nos trabalhos dos países que reabriram as escolas já desde o início, aqui a gente, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou a partir dos 2 e acho que isso não chegou a mudar, né, no nosso país. O que o senhor tem para... Eu recomendo a partir dos 5, 6 anos. Uma criança de 2 anos não precisa, não consegue e não tem nenhuma vantagem usar. Nenhuma vantagem na criança de 2 anos. A partir dos 5, 6 anos começa a ter vantagem usar. Começa a ter vantagem, a partir dos 5, 6 anos. Antes disso, não há necessidade, a criança tem dificuldade. Agora, como disse, hoje em dia, algumas até usam e até gostam, né? É uma farra. Mas 2 anos, de maneira nenhuma. Antes dos 3, de maneira nenhuma. Idealmente, a partir dos 5. 5 ou 6. Porque o prejuízo, né, não é só no desenvolvimento, é na fala, né? As crianças que estavam usando máscara estavam tendo uma regressão na fala, na articulação, porque elas precisam desse olhar, né? Essa articulação, esse olhar de boca, né? Da linguagem, né? Os surdos estavam sofrendo muito, porque eles têm a linguagem dos sinais, né? Então, a nossa otorrina diz que os pacientes surdos dela e mudos estavam sofrendo muito porque eles perderam a linguagem de sinais com a máscara e não conseguiam mais, não podiam ter a leitura labial. Puxa, então, isso também prejudicava demais, entendeu? Eles estavam sofrendo demais porque eles não conseguiam mais ler o que as pessoas estavam falando para elas por causa da máscara, entendeu? Olha, muito certo. E aquilo que nós dissemos, realmente... você disse muito bem, além de ser desnecessário, pode trazer problemas. Então, criança pequena não precisa de máscara, a partir dos 5, 6 anos, sim. Antes disso, não há necessidade e traz todos os problemas que você citou aí, né?
Uma mãe colocou que a escola, a criança tem 6 e a escola não exigiu. É porque o protocolo da ONU é a partir dos 11, né? Eles colocam assim, entre 6 e 10, depende se a criança está doente, se tem né, tá num momento pior, uma fase pior. Eles colocam algumas questões, mas sim, a obrigatoriedade nos estudos de maior contaminação foi a partir dos 11 anos, né, Tojane? Você tem Só para razão. tirar a dúvida da mãe. Muito bom. Mas então, até 5, 6 anos, não. Entre 6 e 11, como você disse, depende das circunstâncias. A gente pode, talvez, exagerando um pouco, né? Um pouquinho de exagero também não faz mal. Excesso de exagero faz. Então, até 6 anos não precisa. Entre 6 e 11, realmente pode ver as circunstâncias, né? Nós falamos alguma coisa meio rapidamente de vitaminas, né? Então, gostaria de voltar um pouquinho na vitamina D, né? Quando eu ainda era estudante de medicina, raquitismo era uma doença grave e frequente. Então, aí a gente começou a tratar. Como é que a gente se tratava? Assim, uma dose única de vitamina D, 600 mil unidades. O que é dose? 600 mil unidades, dose única. Curava o raquitismo, coisa linda. Mas o raquitismo já trazia problemas, né? Então, a gente percebeu que o ideal era evitar o raquitismo. E descobriu que uma dose pequenininha no caso é 400 unidades, né? Que dado no nenê logo após o nascimento, evitava o raquitismo. E o raquitismo praticamente desapareceu, né? Aí, como eu disse, a medicina são muito curiosas. De repente, se verificou que vitamina D não era só para os ossos, não era só para raquitismo, ela atua sobre a imunidade. Então, se verificou que todos nós, a vida inteira, devemos tomar vitamina D, porque ela é importante para a imunidade. Então, a criança começa com uma dose pequena, essa dose de 400 unidades, para evitar raquitismo. E atua também sobre a imunidade. E depois que ela ficar maior, então começa a tomar aquela dose maior que adulto toma e deve tomar para o resto da vida. Fora disso, aquilo que você falou, vitamina C, zinco, ferro, também são úteis, né? Doutor Jaime, o tempo passou muito rápido, né? Passou muito rápido, eu já estava com saudades de vê-lo. Eu só queria dizer para a nossa grande audiência, a nossa maravilhosa audiência muito selecionada que está ali, né? Que as nossas conversas entre eu e o Jaime, elas são no nível científico, não é pessoal. Pessoal, nós somos quase sianeses, eu e o Jaime. Olha, somos realmente amigos e irmãos, tem toda a razão. Entendeu? Mas então, assim, discute, exatamente. Não vamos concordar com tudo, não perde a graça, né? Esses dias eu peguei o telefone para ligar para o Jaime falou assim, tu tá ligando para mim, mas eu tô aqui falando para ele ligar para ti. E já foi mais de 2 vezes. Olha, isso aconteceu exatamente assim, viu? Que coisa. Então, Nós assim, temos uma ligação muito grande. E essas discussões, olha, espero que o público perceba que essas discussões são exatamente para elevar o nível e para a gente também não deixar aquela coisa um pouco ingênua. Tem uma coisa certa e uma coisa errada. Infelizmente, nem tudo é certo ou errado. Então, a gente precisa, e até muda de opinião, né? Conforme o tempo vai passando, às vezes a gente muda. Então, tanto que a gente fez um acordo de vinho, de saúde a todos que estão com saúde. Né? Como é que você fala na tua língua? Como é que você fala? L'chaim significa a vida. Então, é um brinde à vida. Vida. E eu acredito que a ciência, né? A ciência ela só cresce realmente quando você se posiciona com argumentos, né? E depois você deixar um tempo passar para saber quem tem razão, né? Então, assim, ninguém sai matando ninguém. Simplesmente é assim, né? Eu sempre disse que o tempo é o amigo e o inimigo da verdade, né? Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, hoje daqui um ano, viu? Então, eu tinha razão ou não tinha razão, né?
Então, eu só quero dizer que eu e o Jaime, apesar das nossas discussões fervorosas, né, porque ele é judeu e eu sou árabe, então a gente vai ter esse Olha, amor, mas nós vamos ter posições muito enraizadas, nós dois. mas que se o mundo fosse assim, né, a ligação entre judeus e árabes fosse essa, só discutir coisas, mas olha, vamos fazer o possível, fazer a nossa parte e pedir que Deus faça a parte dele para que esse mundo melhore, inclusive, basicamente, no relacionamento entre árabes e judeus, que seja como o nosso, né? É verdade. Então, Jaime, a gente já estamos a 1 hora e a gente gostaria que você fizesse tuas considerações finais para as mães, para as professoras. Eu acho assim que a gente, muito mais do que falar das crianças, acho que a gente deveria falar para quem comanda as crianças, né? Que são as mães, os pais, né? E as professoras, que acho que estão num momento muito difícil da vida delas. Eu acho assim que a profissão que mais está sofrendo, entendeu? E eu vejo isso, né? Elas estão sofrendo, elas estão inseguras, elas estão com muito medo, entendeu? A pandemia botou muito medo nelas, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que dar uma palavra para as mães, mas também para as professoras, que eu acho que as professoras, eu acho que o médico e a professora estão no mesmo nível, né? A gente cuida da saúde e elas cuidam da educação. E saúde e educação andam de mãos atadas e lado a lado, porque uma coisa não funciona sem a outra. Então, eu acho que a gente merece, né, e deve uma ajuda, uma conversa para as professoras, né, um apoio para elas, né, para melhorar essa segurança delas e estar junto com elas, né, nesse momento difícil da vida de todos nós, mas delas principalmente. Então, como o Cecim disse, nessa fase, tem alguns cuidados que todos nós já conhecemos. Felizmente, não são até cuidados muito difíceis, né? Então, não relaxar nos cuidados. Eles são os principais. O Cecim, Marice falou, o uso de máscara, lavar as mãos, evitar contato com multidões, né? Olha, Cecim, se a gente se encontrar, nós não vamos poder nos abraçar agora, que é uma pena, mas no futuro próximo, se Deus quiser. Então, tomar esses cuidados. Escola para criança, com todos os cuidados, sim. Nós nem falamos, graças a Deus, né? Mas já se falou em remédios horrorosos para a Covid, sem nenhum valor. Então, precisa tomar cuidado com essas ilusões. Algumas coisas que a gente ainda não tem certeza, mas são aquelas coisas, como você sim disse, mal não faz e é bom para outras coisas, mas também nada de muita ilusão por enquanto. Então, o foco maior que é na vacina. A vacina também não é perfeita, mas é a melhor coisa que nós temos e que nós temos que dar um empurrão para fazer todos em conjunto para que os nossos governos façam todo o possível para que a gente tenha a vacinação em massa, que é realmente o grande objetivo e o grande recurso nós temos para acabar com o Covid. Acabar em parte, né? Porque isso vai durar muito tempo, mas pelo menos reduzir bem. Obrigada, doutor Jaime. Obrigado foi um a prazer. Obrigada por todos que participaram. O que enriquece as nossas lives, né? Os comentários, as perguntas. Tortadeu estava aí também. Obrigada, Tortadeu, pela presença, pelo carinho. Vocês são maravilhosos, grandes pediatras. Parabéns. Então, até a próxima. Espero poder ir logo para Florianópolis. Amém. E realmente, né, a nossa audiência foi uma audiência muito qualificada, né? E a gente teve o Dr. Jaime, que nos deu uma sucessão de ensinamentos, né? Não pela experiência, pelo conhecimento, pela vivência, pela inteligência, pela sensibilidade, todos num ser humano só que Deus colocou, né? Graças a Deus. E eu sou eternamente grato a Deus por ter encontrado o Jaime na minha vida e ser amigo dele, né? E eu aprendo muito com ele e a gente fica disputando quando a gente está junto, que eu quero que ele fale e ele quer que eu fale. E eu fico calado e ele me engana sempre, porque ele acaba deixando eu falar mais do que ele. Mas eu tenho me policiado agora para deixar o Jaime falar mais, porque
realmente ele é um ser sábio, né? Ele tem todas as qualidades de um ser sábio, né? Um ser sábio humilde, né? Um ser sábio que sabe o lugar dele, mas que sabe a missão dele, né? E a responsabilidade que ele teve nesses últimos 40 anos. Eu acho que a evolução da pediatria, né? De muita coisa que aconteceu na pediatria, na evolução das crianças. Você vê, se você pegar as crianças de 40 anos, de 30, de 20, de 10, cada década as crianças estão melhores. Eu acho que em toda essa evolução teve a mão, a cabeça e os ensinamentos do Jaime. Porque nós, pediatras, todos, né, devemos muito do que a gente faz, muito do que a gente aprendeu, mas muito mesmo, né? Eu aprendi muito, cada doença que tinha, que eu ia lá no livro do Jaime, estava lá certinho, entendeu? O Jaime foi um dos poucos profissionais que entregou o pulo do gato completo, entendeu? Ele não escondeu uma vírgula. E isso se deve, né, a um ser maior, né? Porque só um ser maior, um ser superior consegue, né, não ter medo da concorrência, não ter medo de entregar o jogo, entendeu? Ajudar as pessoas, ampliar o conhecimento. Então, assim, ó, eu estou mais uma noite extremamente feliz, orgulhoso, realizado de ter passado essa uma hora com meu amigo Jaime e com a minha querida filha Marice e com vocês todos que estão aí, né, nos ouvindo e nos assistindo, e dizer que cuidar da criança é a nossa missão, né? Proteger a criança é a nossa missão, porque todo mundo tem uma entidade para se proteger. Vocês viram que nos 10 meses da pandemia, todo mundo voltou de alguma forma, né? Shopping, cinema, né? Escola, bares, né? A última coisa que voltou foi a criança, né? Então, você vê que realmente a criança é o lado mais frágil. E a gente está aqui para tentar proteger a criança, para tentar mostrar para a sociedade, para a família, para os pais, para as professoras, que criança precisa de proteção, porque amanhã elas serão os adultos e nós seremos os velhinhos. E delas nós vamos depender. E se nós cuidarmos bem delas hoje, amanhã, com certeza, elas vão cuidar bem de nós. Então, precisamos cuidar do nosso futuro e precisamos preparar um presente melhor para essas crianças, para que o futuro delas seja melhor. Doutor Jaime, muito obrigado de coração. Um beijo na Eni, nos filhos, nos netos. E fique sabendo que tens um amigo, um fã, e assim, orgulhoso de saber, de estar aqui frente a frente com o senhor, passando uma hora conversando abertamente, de coração aberto, falando das coisas da criança e das coisas da vida. Sem família a gente não escolhe, mas amigos sim. Que bom ter amigo como vocês. Obrigada, doutor Jaime. Boa noite, até a próxima. Noite, Um beijo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo em todos. Boa noite.